Olá! Vamos conversar sobre a importância de conhecer seu perfil genético para fazer maravilhas pela sua boa saúde. Exemplos fáceis para situá-los em relação à nutrição e genética. Porque uma pessoa reage maravilhosamente bem a uma dieta, enquanto que uma outra pessoa com a mesma dieta não vê resultado algum. Outro exemplo, por que um indivíduo pode tomar café antes de dormir e dormir bem a noite toda, enquanto que um outro indivíduo não pode nem pensar em tomar café depois das 14 horas, que perde a noite de sono? Outro exemplo, por que em um estudo um grupo de pessoas recebe uma substância, reage maravilhosamente bem a ela? Outro grupo recebe a mesma substância, não vê resultado algum. E um terceiro grupo com a mesma substância tem reações negativas. Tudo faz-nos pensar na questão genética. Outro exemplo fácil para situá-los nessa questão nutrição e genética. Por que uma pessoa que tem fator de risco expresso em gene, popularmente falando, tendência genética a uma doença, desenvolve a tal doença, enquanto que um outro indivíduo que tem o mesmo fator de risco expresso em gene não desenvolve tal doença? Isso nos encaminha para a questão epigenética. O que é o epigenética? Eu sempre falo que a genética é a genética, é o que a gente tem ali. O epi é o encaixe. Esse encaixe pode ser a prática ou não de uma atividade física, pode ser hábitos bons na alimentação ou não, né? Maus hábitos alimentares. Pode ser o ambiente que você vive, se é um ambiente que te faz feliz, se é um ambiente estressante, mas você tem resiliência para lidar com esse estresse. Tudo, eu falo que tudo, a genética, como eu disse, veio conosco. O epi é esse encaixe. Em resumo, gente, gene é o que dá o comando. Produza tal hormônio, é o gene que comanda. Produza tal receptor em tal órgão, é o gene que comanda. Em resumo, assim, para você, continuando o resumo, né? O motivo de eu trazer os testes de perfil genético para o meu consultório é porque eu consigo ver polimorfismos. Polimorfismo é uma variação na sequência do DNA, tá? Então, se há um polimorfismo que colabora com a boa saúde, vamos mantê-lo ativo. Enquanto se a gente tem um polimorfismo que não colabora com a boa saúde do indivíduo, a gente tem que modular, a gente tem que inibir, né? Vamos dizer assim, que é um polimorfismo, por exemplo, pegando o gene da obesidade. Se tem um polimorfismo nesse gene, é hora de silenciá-lo, né? É questão de silenciá-lo. Nós não podemos mudar nosso DNA, mas nós podemos mudar a expressão gênica dele. Em nosso DNA, nós temos todas as informações genéticas. Ele está presente em todas as células do nosso organismo, gente. E cada um tem o seu DNA. Eu brinco que DNA é que nem senha do banco. Nem mesmo gêmeos idênticos podem ter a mesma senha do banco, concordam? É a mesma questão nosso DNA. Então, e em nosso DNA, nós temos informações que nos auxiliam a ter boa saúde. Por isso que eu gosto de trabalhar com o teste de perfil genético, porque nós conseguimos informações maravilhosas. Como o nosso organismo reage a uma substância, e eu falo substância, não somente um álcool, um café, mas até aminas heterogênicas que não são saudáveis para o organismo, como que ele reage a metabolismos de gordura, de carboidratos, de proteína, por que um cálice de vinho pode prevenir um infarto em um indivíduo, enquanto pode predispor um outro indivíduo a ter um infarto. Tudo isso faz a gente cair no gene. No gene não, me perdoe, nos polimorfismos, né? Nós podemos descobrir
predisposição genética à obesidade, à compulsão, à preferência de alimentos, ao maior risco de desenvolver um diabetes, enfim, tudo está em nosso DNA. Mas gosto de deixar claro, teste genético não é diagnóstico, ele é orientador. Eu brinco que gene é que nem um interruptor. Se a lâmpada é boa, vamos acendê-lo, né? Agora, se a lâmpada não está prestando, deixa ela lá apagada. É a melhor coisa a fazer. Exemplos de testes genéticos que eu trago e realizo aqui no meu consultório. Nós temos o gene clock. Gene clock é o gene que mostra várias coisas boas, entre elas a questão de quem dorme bem ou não, né? Um polimorfismo no gene clock, por exemplo, é aquela pessoa que tem disposição à noite e até maior apetite à noite. Isso é saudável? Não. O que é bom fazer? Se há polimorfismo no gene clock, modular esse gene. Outro que eu costumo trazer aqui, o PGC1-alfa. PGC1-alfa é aquele gene que nos dá informações com a questão de ganho de massa muscular. Então, às vezes, um polimorfismo no PGC1-alfa, a pessoa tem maior dificuldade de ganho de massa. Ela tem, inclusive, maior sensibilidade a alimentos fontes de carboidrato, ela tem um metabolismo mais lento. De novo, temos que agir modulando esse gene. Um teste genético que não pode faltar é do gene MTHFR, tá? E esse é o gene da metiltetraidrofolato redutase, que é uma enzima de metabolização do ácido fólico. Gente, saber do MTHFR não é só para questão gestante, porque a gente sabe que isso é determinante, inclusive em prevenção de doenças como autismo, esquizofrenia, ansiedade, depressão, na vida desse novo ser. Mas saber do MTHFR vai muito além. Questão de doenças cardiovasculares, que a gente sabe que é a maior causa de morte. Porque polimorfismo nesse gene é maior risco de homocisteína, que é um marcador superinflamatório, maior risco de infarto agudo do miocárdio. Então, essa avaliação, esse teste de perfil genético não pode faltar. Outro que não falta aqui no meu consultório é o FTO. FTO é o nosso gene da saciedade. Eu tenho polimorfismo nesse gene, mas eu consegui modular, né? E tô super contente. Hoje eu peso 13, 14 quilos a menos do que eu já pesei um dia. E o FTO é um gene que predispõe você, o polimorfismo, né? Perdão, polimorfismo no FTO é uma maior predisposição a uma obesidade, a compulsão, a não sentir saciedade. Outro gene que eu tenho polimorfismo, mas que também eu inibi quando eu descobri, MC4R. MC4R é o gene que, quando há polimorfismo, você tem maior predisposição a desenvolvimento de obesidade, acúmulo de gordura subcutânea e acúmulo na gordura na circunferência abdominal. Foi mais um que eu descobri que eu tinha o polimorfismo, inibi e posso dizer que eu estou feliz com o meu abdômen. Outro gene que eu tenho aqui comigo no consultório, né, que eu avalio, é o gene da vitamina D, é o VDR, né? Com ele a gente consegue ver aquela pessoa que tem uma necessidade de maior quantidade de vitamina D, constante reposição ou não, né? Porque, gente, a gente precisa ver se essa pessoa tem uma adequada absorção. Mas eu avalio vários outros. Eu avalio o gene da questão de metabolização de carboidrato, metabolização de proteínas, né? E só fazendo um adendo na questão de idade. Teste genético, quanto mais cedo fizer, melhor é,
tá? Meu recado para a gestante. Lógico que a dieta da gestante afeta em 100% a ativação de genes que o feto pode desenvolver. Sim, a alimentação materna influencia na expressão dos genes dos filhos, só que a expressão paterna também, porque afinal o filho é dos dois. Concordam? E aí a gente consegue modular esses genes para uma gestação saudável. E para crianças, né? Porque quanto mais cedo a gente descobrir, a gente modular um gene por toda a vida, gente, isso é divino. Nós podemos mexer no ambiente, que eu falo que é esse EP, né? Que é o encaixe, é o EP da genética. E nós podemos ter maravilhas com essa alteração seja na alimentação, seja na prática da atividade física, porque até genes que dedam, eu brinco, né, que eu falo que eles dedam, polimorfismos que dedam, né, até qual o exercício que é melhor no seu caso e tudo mais. Nós sabemos que quando a gente tem respostas de polimorfismo em mãos, tudo fica tão mais fácil e toda a prescrição fica tão mais eficiente, porque nós podemos mexer, como eu disse, no ambiente em questão de tudo, tipo de exercício, alimentação, resiliência, forma de lidar com estresses e etc. Porque é comprovado, gente, 7 de cada 10 mortes ocorrem por causas evitáveis, doenças crônicas não transmissíveis que poderiam ser prevenidas através de correto estilo de vida. Então, meu recado e meu resumo sobre teste genético é um teste que pode mudar a sua vida. Quanto mais cedo fizer, melhor. E não é um teste que você faz agora e daqui 3 meses você repete. Teste genético é uma vez na vida. Não é que nem um exame de colesterol que você faz, caso tenha dado qualquer alteração, você repete daqui um tempo. Não, tá? Quem tem interesse, eu realizo o teste genético no meu consultório. É super tranquilo, né? E eu envio para um laboratório especializado. E eu sempre falo, numa consulta a gente realiza toda a consulta e colhe, porque é só, eu brinco que eu pego com o meu cotonetinho, né, raspo ali, né, e a gente pega esses dados, eu envio para o laboratório, cerca de um mês depois, na próxima consulta eu já estou com o resultado em mãos, e aí a gente monta toda a prescrição em cima do teste genético. Olha que coisa mais linda. Então, gente, só finalizando, teste genético é um presente que a gente tem, tá? Saber da genética e fazer do seu ambiente um ambiente a favor da sua boa saúde faz maravilhas para a sua saúde. Genética é prevenção. Nosso corpo nos traz muitas respostas. Saber decifrá-las é essencial para prevenção e tratamento correto e eficiente de doenças. E como eu sempre falo, teste genético é mais simples do que nós pensamos. Muito mais simples. Beijos a todos e até a próxima.